A primeira aqui é do Eduardo. Os resultados das políticas de enfrentamento da pobreza são reconhecidos internacionalmente. Entretanto, o pensamento dominante no Brasil ataca tais políticas. O que está acontecendo? A pergunta é muito boa, né? Muito instigante, para a gente pensar o Brasil até para além das políticas de enfrentamento à pobreza. Meu comentário seria: as reações não são apenas, não é, para as políticas de enfrentamento à pobreza. A gente tem assistido reações fortes, por exemplo, às políticas de cotas nas universidades públicas. Vocês se lembram quando as políticas de cotas para estudantes negros começou a ser adotada progressivamente pelas universidades públicas, federais, estaduais e algumas poucas municipais, foram mais de 80 naquela época que o Supremo Tribunal Federal julgou a constitucionalidade das cotas. A reação era enorme, não é? Se dizia que as cotas acabariam com a universidade, com a qualidade da universidade, instigaria o conflito racial num país que não o teria, não é? Nada disso aconteceu. Ora, quando nós construímos o Bolsa Família, as críticas eram que o Bolsa Família construiria uma geração de pessoas acomodadas, não participantes do mercado de trabalho, aumentaria a fecundidade dos mais pobres, que, claro, teriam mais filhos para receber uma média, não é, de 50 a 70 reais por filho, sem falar exatamente na isenção por filhos que a classe média recebe, mas essa não estava sobre questão. O problema era a transferência direta e não a indireta por dependente. O Bolsa Família se dizia que acomodaria os pobres no mercado de trabalho, aumentaria a fecundidade, e muitas pessoas diziam: bom, já que é para transferir, vamos transferir in natura, ou vamos transferir num cartão fechado, porque é uma população que não tem possibilidade de escolha, fará mais escolhas de consumo, e seguramente estaríamos incentivando um consumo de álcool ou de outras drogas ilícitas. Ora, esse conjunto de mitos se reproduz e de resistências, por exemplo, agora na Lei Trabalhista de Empregadas Domésticas, que até hoje nós ainda estamos lidando com essa regulamentação. São processos de reversão de inequidades num país pouquíssimo tensionado pela ideia da igualdade. A ideia da igualdade que é organizadora das sociedades modernas, é organizadora das democracias, não é? E não... Seguramente, por outro motivo, nós temos tantas dificuldades ao longo do século XX com o tema da democracia. Então, acho que nós temos, sim, uma reação, né, não diria do conjunto da sociedade, né, acho que nem quem perguntou também não se referiu a isso, mas eu queria lembrar que as pesquisas de opinião pública têm mostrado uma maioria importante, e a última que eu vi, eu não me lembro os números, mas muito importante, de apoio às políticas de enfrentamento à pobreza, e também algumas pesquisas foram feitas perguntando sobre a responsabilidade pública no campo da miséria. A população majoritariamente acha que ela é efetiva, que ela é uma ação relevante, deve ter continuidade, da mesma forma que as leis de cota contavam com apoio, cotas para estudantes negros, contavam com o apoio majoritário da população pública, da opinião pública, naquele momento que o Supremo jogava a constitucionalidade, quando toda a imprensa estava contrária. Acho que a nossa sociedade tem uma demanda de igualdade, nossa sociedade tem uma demanda de enfrentamento de desigualdade, a nossa vivência cotidiana de desigualdade é uma vivência tensionada, não é? No cotidiano, ela não é um tensionamento abstrato, ele não é um tensionamento teórico, ele é um tensionamento cotidiano, e eu acredito que a sociedade brasileira é, sim, tensionada positivamente pelo enfrentamento dessas questões. Mas, sem dúvida, os desconfortos, não é, fazem parte do processo político natural. Não acho que é o caso brasileiro específico, acho que é o caso de trajetórias de políticas que forçam determinadas desconstruções tradicionais. Mais uma pergunta para a Luciana, do Jânio Benjamin. Existe algum cuidado para evitar que a política assistencial do tipo Bolsa Família se torne um instrumento perpetuador da pobreza por medo
do beneficiário em perder a assistência, o recurso assistencial? Essa é uma questão muito interessante, porque ela permite para a gente discutir esse tema em duas dimensões que são muito relevantes. Primeiro, a das chamadas portas de saída, né? Efetivamente, há uma expectativa de que as pessoas que recebem benefícios não contributivos os deixem de receber. Mas essa expectativa pode se colocar em dois níveis. O primeiro, de que essas pessoas não estão recebendo legitimamente e devem rapidamente se independer desse aporte. É como se esse fosse um aporte ilegítimo, não é? Como se esse aporte do poder público quebrasse algum princípio de organização social. E qual seria esse princípio? O do mérito. Nós somos uma sociedade profundamente crente no princípio do mérito. A meritocracia, que é um elemento justificador na nossa desigualdade, impacta nas nossas políticas sociais e na leitura que determinados segmentos fazem da nossa política social, ainda de forma muito efetiva. Ou seja, deve receber política social quem contribui para ela, deve ser acolhido pela política social quem não tem recursos próprios para ter outras opções. Toda a literatura moderna de política social mostra o contrário. Me lembro, por exemplo, de um estudo do Peter Hall e da Michelle Lamont em Harvard, que mostram que depois de certo patamar do gasto social, o que faz diferença nos indicadores de saúde não são mais o gasto social, é o tipo de gasto social, se público ou privado. Se esse gasto é público, os indicadores sociais continuam convergindo e melhorando. Se esse gasto é privado, não importa quanto mais ele suba acima de um certo patamar, ele não mais impacta numa reversão das condições sociais de saúde da população. Ora, a questão de construir uma sociedade mais igualitária, uma sociedade com princípios de coesão social, da qual a política social é balizadora, ela não é um princípio de satisfação de alguém que não possa ter acesso a esse bem de outra forma. Ela é um princípio constitutivo de uma ordem social. E o mérito tem sido para nós, do meu ponto de vista, uma construção muito cômoda, uma construção que nos acomoda a determinados patamares de oferta e que coloca as trajetórias individuais acima das públicas. Não há trajetórias sociais acima das públicas se não houver garantia de oportunidades comuns, e essas oportunidades comuns é o Estado e é a oferta pública a responsável. Por outro lado, a pergunta, né, nos coloca, bom, se nós temos como Estado obrigação de ofertas de proteção social, inclusive no campo da renda, inclusive no campo da renda mínima, nós também temos obrigações no campo de ofertas de oportunidades, no campo de ofertas que permitam a essa população um patamar de aquisições, o desenvolvimento de capacidades e o acesso aí, efetivamente, não podemos discutir o tema da meritocracia. Nós temos que construir essas oportunidades, elas são responsabilidade pública e o cuidado é muito grande, como tem mostrado, por exemplo, a ação com o MEC do Pronatec, onde os beneficiários do Bolsa Família estão respondendo de forma surpreendente até para nós. Nós oferecemos 1.200.000 vagas para o Pronatec do Brasil Sem Miséria, para o Pronatec dos beneficiários do Bolsa Família, e nós conseguimos matricular 1.200.000 vagas, negociamos a ampliação de vagas, porque nós esperávamos essa demanda. Essa é uma população que anseia por oportunidades, que anseia pela política pública, que anseia pela oferta de qualidade dessas políticas, que está sendo feito pelo planejamento do Sistema S para esse público, e absolutamente não se trata de acomodação, mas de uma responsabilidade pública com essa população que tem que se desdobrar.